Seja bem-vindo ao podcast Despertando o Poder do Corpo. Meu nome é Letícia Monclaro, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em Fisiologia do Exercício e nessa primeira temporada vamos juntos transformar a sua realidade através do compartilhamento de ideias, histórias, conhecimentos e técnicas. E esse é o penúltimo episódio dessa temporada, o que me deixa muito feliz da trajetória que a gente tem feito, dos feedbacks que vocês têm me mandado lá no Instagram, que é @doutora_Letícia_Monclaro. Se você ainda não me segue, vai lá que rola muito conteúdo extra, podcast e outras reflexões. Não teria como a gente finalizar essa temporada sem eu destrinchar para vocês a frase que eu falo todo final de episódio. Movimento é vida, por isso não fique parado. Por que dessa frase? Para quem não sabe, eu tive aí uma experiência dentro do CTI na época do Covid. Eu vi muito os efeitos do imobilismo. Tanto o imobilismo comportamental, tanto quanto o imobilismo físico. E hoje eu quero trazer para vocês a origem dessa frase. Quando a gente falava do Covid, a gente falava de uma doença que estava sendo super aguda, que a gente ainda não sabia certas formas de tratar, não sabia o que dava certo e o que dava errado bem no início. Se eu estou falando lá de abril de 2020. E aí, nesse momento, a gente, lógico, restringiu os pacientes ao leito, até porque eles tinham muita falta de ar, eles não conseguiam muitas vezes respirar por conta própria, então iam para os respiradores para ventilação mecânica. E aí a gente começava a ver que com o tempo muitos pacientes melhoravam dentro de vários padrões ali que a gente colocava no respirador, medicações, fisioterapia, enfim. Mas pelo tempo prolongado de imobilismo, restrição ao leito, esses pacientes acabavam falecendo de outras causas, como infartos, como trombose. Isso se deve a efeitos da síndrome do imobilismo. Ela já existia anteriormente, porém ficou muito evidente, já que o período de internação, às vezes, desse paciente era de 30, 40, 50 dias. Então, às vezes ele já estava curado do Covid, ele não tinha mais sintomas respiratórios, porém, devido a essa imobilidade, ele vinha a falecer. Quem já teve familiares internados por outros motivos que não o Covid, sabe o que é uma úlcera de decúbito, que é quando a pessoa fica muito tempo na mesma posição e aquilo fere a pele. Esse também é um dos sintomas da síndrome do imobilismo. Então, vocês vejam como que o imobilismo, ficar parado, ficar restrito em cima da cama, gera N complicações. E aí sempre tem aquele comentário. Ai, Letícia, mas e quando quebra o osso? Mas nesse caso era necessário a pessoa ficar ali na cama. Não tinha condições dela se mexer. Sim, porém, a gente está falando de um imobilismo seletivo e não de imobilismo globalizado. Quando eu falo de um imobilismo seletivo, por exemplo, eu estou falando no caso de uma fratura. Você fraturou o húmero, esse osso aqui do braço. Você vai imobilizar esse braço. Você não vai ficar totalmente parado. E ainda assim, você pode mexer os dedinhos da sua mão, fazendo todos os movimentos de abrir e fechar, de estender a mão, de fazer oposição com o polegar e trabalhar todas as movimentações da sua mão para não perder este movimento também, esse movimento fino dos dedos. Você também vai ter o outro braço, as pernas, o tronco. Então, somente o lugar que precisa ser curado vai ser imobilizado. O restante não precisa ser. Você não precisa adotar uma postura de imobilização por causa de um segmento acometido. E esse caso fica ainda mais claro quando a gente vai para problemas na coluna. Sabe por quê? Muitos de nós sempre escutamos que quando está doendo, não é para mexer. Quando está doendo, é para ficar parado, deitado na cama, quietinho. E de fato, parece que com o movimento, uma dor na lombar, uma dor na região torácica, na cervical, vai aumentar aquela dor, aquela sensação. Contudo, o movimento certo, direcionado e com a intensidade regulada, quer dizer, um movimento orientado, ele vai sim trazer a cura. Como vimos anteriormente, na realidade o imobilismo gera novos problemas. Então o imobilismo ele vai gerar perda de até 10% da força em apenas 7 dias.
Então imagina só, você numa crise de coluna, que muitas das vezes é originada pela fraqueza dos músculos paravertebrais, multífidos e rotadores da coluna, que são os sustentadores dos ossinhos, você vai perder ainda mais a força do que já está fraco. E voltando às frases que sempre nos foram ditas, elas reforçam o comportamento do efeito nocebo. Você já ouviu falar nesse efeito? O efeito nocebo é parecido com o placebo, só que é o contrário. Quando o placebo ele tem um efeito curativo, porém sem realmente estar fazendo o papel de cura, o nocebo tem o efeito de gerar dor ou sensações desagradáveis sem realmente ter aquele fundamento. Então você sente a dor, sente o desconforto, sente piora do seu caso, sem aquilo realmente estar piorando o seu físico, exatamente por padrões instaurados. Então, não se mexe porque vai doer mais. Não, se tá com problema na coluna é para ficar parado. Ai, não, se tá com problema no joelho, você não pode mais agachar, você não pode mais fazer exercícios que estourem o joelho. Isso tudo dá uma dramatização muito grande para o movimento, não é mesmo? E gera a cinesiofobia, que é o medo de se mexer. Então, se você já em movimentos repetitivos vai sentindo dor, e ainda te falam, olha, não se mexe, porque você vai sentir mais dor ainda, aquilo te gera pânico, te gera fobia. E aí você para de movimentar, o músculo fica cada vez mais fraco, cada vez menos nutrido, e aí você continua tendo ali maior enfraquecimento. Então você cada vez mais vai ter menor sustentação, que já que os músculos são os responsáveis pela nossa sustentação corporal, juntamente dos ossos. E aí você não consegue melhorar da sua dor e só vai piorando o caso. Eu sei que parece assim muito disruptivo o que a gente está falando, mas é a realidade. N casos que a gente vê dentro do consultório de pessoas que sentiam dor no joelho, de pessoas que sentiam dor na coluna e só melhoraram com o movimento. Mas não é qualquer movimento. É um movimento prescrito, orientado, no sentido, direção e intensidade corretos. Já parou para pensar quantas situações que você também se coloca em imobilismo globalizado? Então, vamos colocar aí a rotina de uma pessoa contemporânea, né? Ela sai de casa, senta no ônibus, aí senta no trabalho, senta na hora do almoço, senta depois na parte da tarde para trabalhar, senta no transporte de volta para o trabalho, senta em casa, assiste televisão, deita e dorme. No seu final de semana, ela passa o dia inteiro deitada assistindo série, vendo filme, e acaba que suas poucas atividades físicas são só na limpeza da casa, ou então ir levar o lixo na rua, ir levar o cachorro para passear. Movimentos que não são tão exigentes e que não geram um repertório funcional. Porque o que gera um organismo funcional é a variabilidade. A gente, por mais que no exercício físico controle, corrija e agache bonitinho, contraindo o abdômen, sem juntar os joelhos, empinando o bumbum, no dia a dia, na hora, por exemplo, de sentar no vaso para fazer xixi, para fazer cocô, para fazer suas necessidades, você não controla tudo isso, você simplesmente senta, levanta e vai. E é exatamente você ter força na perna, no abdômen e sustentação na coluna é que te permite não pensar sobre este movimento. Então, quanto mais a gente se coloca em situações de sedentarismo, situações de imobilismo, mais a gente vai perdendo a variabilidade e perdendo essa capacidade de movimentos automatizados, já que a gente está enfraquecendo o nosso corpo. Esse daqui não é um episódio para gerar guerra ao terror, é simplesmente para te conscientizar a buscar mais movimentos e movimentos variados. Até para quem só faz musculação, ali são movimentos pouco variados. Você uma hora já fez tudo quanto era exercício na academia e já começa até a inventar. Por isso que de vez em quando a gente vê aí na internet uns vídeos super engraçados de movimentos bizarros. Porque depois de uma certa fase, você não tem mais muito o que inventar dentro dos exercícios em uma academia. Por isso que é fundamental você buscar multimodalidades.
Então, fazer o Pilates associado ao treino de academia, fazer uma luta, fazer caminhada, fazer trilhas, e assim você vai dando variedade para o teu organismo, variedade de movimentos, e deixando ele com um repertório grande, e assim, todos os músculos do corpo são trabalhados, todos os músculos do corpo recebem maior aporte sanguíneo, inclusive o coração e o diafragma, que também são músculos. É importantíssimo a gente não esquecer deles, já que controlam a nossa circulação e a nossa respiração. Então, movimento é vida, não fique parado, vem da fisiologia. Se os músculos são representantes de funções vitais do nosso corpo, de funções do nosso dia a dia, e é o bom funcionamento deles que nos permite trabalhar, ter funções laborais plenas, a gente precisa estar trabalhando eles de forma diversificada, de forma orientada, no sentido, direção e intensidades corretos. Caso não o façamos, a gente tem aí redução do metabolismo, que gera as doenças crônicas. Então, se você parar para botar na ponta do lápis o que é mais caro, é com certeza você ficar parado. Porque parado, além de você estar incentivando que doenças oportunistas apareçam no seu corpo, você ali vai gastar com anti-inflamatório, com antihipertensivo, com o famoso Grifage. E se você somar todos esses pequenos gastos, no final era muito mais fácil você ter pago o Pilates, você ter pago a academia, você ter pago a natação, porque este é um investimento em você, é você criar uma reserva de saúde. É por isso que movimento é vida e você não deve ficar parado. E assim finalizamos mais um episódio do podcast. Lembrando que na próxima segunda-feira nós teremos o último episódio da temporada e dele uma surpresa para vocês. Então, se você ainda não segue o perfil, já segue aqui, tanto nas plataformas de áudio, tanto quanto no YouTube. E deixe o seu like e a sua avaliação.